Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Matemática A do 11º ano, no tema dos vetores ainda e do produto escalar. Neste vídeo vou então trabalhar aqui um exercício que é o seguinte: determina então um vetor cuja norma seja igual a 5 e que seja perpendicular a este vetor que tem de coordenadas 1 e menos 3. Vamos então perceber o que é este exercício, o que é que se pretende neste exercício. Vamos imaginar que eu vou chamar a este vetor o vetor U. E nós temos assim um vetor U, temos por exemplo assim aqui um vetor U, e nós queremos um vetor que seja perpendicular a ele. Então nós facilmente poderemos encontrar um vetor perpendicular a U. Por exemplo, este seria perpendicular a U. Mas quer dizer, existe aqui uma infinidade de vetores que eram perpendiculares a U. Seria este V, por exemplo, outro com a mesma direção, mantendo a perpendicularidade, mas um pouco mais pequeno, outro com a mesma direção, mas maior, outro até com a mesma direção, mas sentido contrário, outro sentido contrário, mas até com um comprimento maior. Quer dizer, eu consigo criar aqui uma infinidade de vetores que sejam perpendiculares a U. Mas depois de toda esta infinidade de vetores perpendiculares a U, eu apenas pretendo aquele, ou serão dois, cuja norma é igual a 5. Quer dizer, aquele cuja norma é igual a 5 será, por exemplo, este, né? Vamos chamar, por exemplo, T, que é perpendicular a U e cujo seu comprimento é exatamente igual a 5. Teremos dois nessas condições. Este T com sentido assim da esquerda para a direita e havemos de ter outro com a mesma norma, perpendicular a U, também de comprimento 5, mas tem sentido contrário. O que eu vou então, em primeiro lugar, é encontrar a família de todos estes vetores que sejam perpendiculares a U. Como é que eu posso fazer isto? Bem, para eu encontrar a família de todos os vetores que sejam perpendiculares a U, nós vamos adotar a seguinte estratégia. Eu vou generalizar e depois aplicar a este exemplo em particular. Então, seja o vetor U de coordenadas U1 e U2, e eu quero então criar aqui um vetor que vou chamar esse vetor V, e eu quero que V seja perpendicular a U, e eu quero todos os vetores que sejam. Quero criar uma generalização para todos os vetores que sejam perpendiculares a U. Bem, a estratégia é muito fácil porque vocês vão criando esse tal vetor família, de todos estes sejam perpendiculares a U. A estratégia é vocês trocarem as duas coordenadas de posição, ou seja, colocava assim aqui U2 e U1 e apenas a uma delas eu vou trocar o sinal, ou seja, por exemplo, trocaria o sinal àquela segunda coordenada, apenas a uma delas. E agora, este seria para vocês encontrarem imediatamente um vetor perpendicular. Se vocês quiserem generalizar para uma família inteira de vetores perpendiculares, basta associar às coordenadas uma mesma constante, ou seja, multiplicar esta primeira coordenada por k e multiplicar esta segunda coordenada por k, onde k pertence a R, mas não pode ser 0. Quer dizer, se eu multiplicar as duas coordenadas do vetor pela mesma constante, o vetor mantém a direção. Imaginem que eu tenho assim aqui um vetor V. Se multiplicar as coordenadas de V pela mesma constante, que é o que estou a fazer aqui, o vetor aumenta o seu comprimento, mantendo a direção. Poderei também alterar o sentido, se esse k for negativo, posso ficar com o mais pequeno, mas a direção fica sempre igual. Ou seja, generalizando para uma família de vetores perpendiculares, vocês, em primeiro lugar, para apanharem um vetor perpendicular, trocam as coordenadas e mudam o sinal a apenas uma delas, e para apanhar a família de todos eles, associam a mesma constante às duas coordenadas, ok? Podíamos tentar perceber se realmente estes vetores são perpendiculares e então procederíamos ao produto escalar entre os vetores e, obviamente, se são perpendiculares, teria que dar 0. Fazendo então o produto das coordenadas, teria o 1 vezes o 2, mas mais com o menos vai-me dar menos, e então teria menos o 1 vezes o 2 vezes k, e depois adicionaria com a multiplicação das segundas coordenadas, onde teria o 2 vezes o
o 2 vezes o 1 vezes k. Reparem que estes termos são simétricos, ou seja, isto seria igual a 0 e realmente os dois vetores são perpendiculares. Então eu vou criar esta família de vetores perpendiculares a U, depois vou tomar então a concretização num caso geral, e depois, se eu quero a norma 5, eu vou então trabalhar a norma de um vetor, e eu sei que a norma de um vetor, seja lá qual ele for, é simplesmente igual à raiz quadrada da soma das suas coordenadas. Então teria menos o 2 k ao quadrado mais o 1 vezes k ao quadrado. Então eu vou tocar nestas duas ideias. Vamos então, isto assim de uma forma generalizada, agora vamos olhar para o exercício em si e vamos então resolvê-lo. Quero então um vetor de norma 5 e que seja perpendicular a este vetor que vou designar como U de coordenadas 1, menos 3. Então, partindo agora para a resolução do exercício, eu tenho que o vetor U tem de coordenadas 1 e menos 3 e eu quero então criar um vetor V que seja perpendicular a U e que a norma de V seja simplesmente igual a 5. Primeiro vou criar então a família de vetores perpendiculares. Então diria que V seria igual, abria parênteses, e então trocava as coordenadas, ficava menos 3 e 1, isto trocando, e depois mudava o sinal apenas uma delas. Mudava o sinal aqui ao menos 3, parece-me mais simpático. Podem sempre confirmar se realmente o vetor é perpendicular procedendo ao produto escalar. E reparem, 3 vezes 1 é 3, menos 3 vezes 1 é menos 3, 3 menos 3 daria 0. Agora, para apanharem a tal família, seria adicionar multiplicar por k cada uma das coordenadas. Então aqui teria 3k e na segunda 1 vezes k dar-me-ia exatamente k, e eu agora vou trabalhar a ideia da norma do vetor. Eu sei então que a norma de V é igual a 5, então 5 terá de ser igual à raiz quadrada da soma do quadrado das coordenadas. Teria então aqui 3k tudo ao quadrado mais k ao quadrado. Para vocês resolverem esta equação e levam então os dois membros ao quadrado, de forma a que este quadrado cancele com esta raiz, obtinham então a seguinte equivalência. 5 ao quadrado é 25, 3k ao quadrado, reparem que o quadrado do produto é o produto dos quadrados, ou seja, o quadrado vai para o 3 e para o k, está de ficar 9k ao quadrado, mais k ao quadrado, o que ficaria então 25 igual a 10k ao quadrado, o que isto daria k quadrado igual a 25 sobre 10, o que isto daria então agora k igual a mais ou menos a raiz de 25 sobre 10. Apelando então à propriedade das raízes, que me diz que a raiz de um quociente, ou seja, de uma divisão, é divisão dos radicais, eu poderia ainda dizer que k seria igual a mais ou menos a raiz de 25 sobre a raiz de 10. O que isto me quer dizer ainda que, só puxar assim um pouco para baixo, que k seria igual a mais ou menos, ok, está um bocado difícil de escrever, 5 sobre a raiz quadrada de 10. Agora, posso então racionalizar o denominador multiplicando e dividindo pela raiz de 10 e obteria então o k na sua forma mais simpática, ou seja, mais ou menos 5 raiz de 10 sobre raiz de 10 vezes raiz de 10 daria 10 ao quadrado, o que seria ainda 10. Simplificando um pouco mais, 5 décimos é a mesma coisa que ter um meio, então finalmente tenho o valor de k, que será mais ou menos 5 vezes a raiz de 10 sobre 2. Depois de terem o valor de k, o exercício não está resolvido. E reparem, faz todo sentido vocês terem duas soluções, porque com a norma 5 e perpendicular havemos de ter dois vetores, um que aponta no sentido da esquerda para a direita e o outro que aponta no sentido da direita para a esquerda. Agora, para acharem mesmo um desses vetores, vocês vão à família dos vetores que tinham criado perpendiculares, ou seja, V teria então de coordenadas 3k e k, vão voltar então ali à família, teríamos V, teria então de coordenadas 3k
e k, e agora vão substituir o k por, quer dizer, ou o valor positivo ou negativo. Aí só vos pedem não identificam assim o sentido, então vocês escolhem. Obviamente pensará mais fácil trabalharmos com positivo. Então vou tirar um vetor t, que é perpendicular ao tal vetor que me deram no início, cujas coordenadas serão 3 vezes, ou seja, 3 vezes 5 raiz de 10 sobre 2, e depois a segunda coordenada será exatamente 5 raiz de 10 sobre 2. Eu estou aqui com algumas dificuldades de escrita, a tinta parece que não pega, ok, também já estamos no final. Terei então o vetor t igual 3 vezes 5, isto dá 15 raiz quadrada de 10 sobre 2, isto na primeira coordenada, e na segunda teria então 5 raiz de 10 sobre 2. E teria então aqui o vetor t que me estavam a pedir, que era perpendicular ao vetor 1 menos 3 e cuja sua norma é exatamente igual a 5. Fico-me então por aqui neste exercício, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.